Então, agregar novos produtos tende a ser uma boa saída. E é o que está acontecendo em tudo e quanto é lugar. Esses dias até eu falei num podcast que na farmácia encontrei macaco para carro, né? Sim, esse dia que a gente saiu, então, a gente passou na frente de uma grande farmácia e lá tinha brinquedos na farmácia. Sendo que já tinha colocado ali nos expositores iniciais, já tinha sorvete, bolacha, wafer. Estão dando seus pulos, né? Logo estão fazendo X dentro da farmácia. Você que tem lanchonete, se eu fosse você, começaria a vender medicamento. Fazer uma parceria com a farmácia, né? Começar a vender medicamento dentro do estabelecimento aí de fazer lanche. Logo você tem uma indústria que vende picolé, fabrica móveis planejados e vende paracetamol. Então assim, agora eu falei, né, uma brincadeira, mas você sempre pode agregar e é uma tendência de mercado. Então, sim, o cliente está no teu estabelecimento, por que você não vende mais coisas para ele? Então, isso é uma lógica básica, se tu for parar para analisar. É muito básico isso. Então, por que não vender mais coisas? Não, mas eu só sei fazer tal coisa. Então, o que você pode fazer além disso? É possível ter lucro todo dia e sobrar din-din no fim do mês? Bem-vindos ao nosso 14º podcast Lucro Forte. E nesse podcast nós vamos tratar de assuntos que você precisa para ter uma empresa lucro forte, ou seja, uma empresa que lucra todo mês. Todo dia. Eu sou Candice Engler. Eu sou Jackson Engler. E hoje nós vamos falar sobre: é possível uma empresa lucrar todo santo dia e lá no fim do mês sobrar din-din? Jackson Engler, responda. O que impede uma empresa de lucrar sempre? Eita, isso aí bicho pega, né? Tem coisa pra caramba. Mas que assim, um podcast discute estratégias para você lucrar todo mês. E hoje nós vamos falar de lucrar todo dia, né? Então, para garantir que o teu mês saia com lucro. Com certeza. E o que está impedindo hoje os empreendedores? Olha, pega o papel e caneta aí, vai dar uma lista grande hoje. Infelizmente, tem muita coisa que acaba bloqueando, né? Mas se eu fosse fazer o resumão, acho que tem duas grandes áreas que refletem num monte de coisa, né? Então, talvez a principal, é mentalidade. Então, a forma com a qual você pensa a tua empresa. Então, você pensa a tua empresa olhando para o boleto, mais ou menos assim: um boleto, meu Deus, me ajuda. Ou, tenho que vender mais tanto para pagar os boletos. Então, percebe como é só uma mudança de mentalidade. Então, você está olhando para a mesma coisa, o fato é o mesmo. Ou seja, toda empresa tem fatos muito parecidos. Então, toda empresa tem contas para pagar, toda empresa tem situações muito parecidas. O que muda é o nível. Então, quando eu faturava 20, 30 mil reais, eu tinha uma coisa. Agora, faturando algumas vezes isso, muda totalmente a empresa, mas os problemas são parecidos em proporções diferentes. Então, quando tinha um funcionário para conversar. Agora tem 10, então tem que conversar com 10. Então, muda um pouquinho, mas a mentalidade que você adota muda o resultado. Além de mentalidade, são as competências que você já adquiriu. Então, competências de saber a questão financeira, competências de você já entender algumas questões com o funcionário. Então, essas competências mais técnicas mesmo falando. E no momento que você já tem desenvolvido, por exemplo, saber avaliar se o seu negócio deu lucro, você acha que isso vai te ajudar a ter resultado no final do mês? Então, percebe como é muito óbvio isso? É muito óbvio e quase ninguém faz, pelo amor de Deus. Pare, realmente analisa. A maior parte dos empreendedores não sabe o resultado do final do mês. Como é que pode isso? A maior parte, e não é a maior parte esmagadora ainda, não é assim a maior parte mais ou menos, a maior parte esmagadora não sabe exato esse resultado, sabe um chutômetro meio, se eu vendi tanto, dá mais ou menos tanto. Isso não é saber resultado, isso é você estimar, dar um chute, dar um balão, mas você não consegue tomar decisões baseado em números reais. Você toma decisões baseado em números fictícios muitas vezes. Isso faz com que o teu negócio às vezes não lucre, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo. Como é que tu vai saber se tu tem que aumentar o preço, diminuir o preço? Quanto que você pode dar de percentual, de desconto numa promoção se você não sabe a margem que você está vendendo? Chutômetro mode on. Ou seja, você só está dando balão, só está dando chute. Então, se o teu negócio vai dar certo, é na sorte. E particularmente, eu não conto com a sorte para jogar na Mega Sena. Eu prefiro fazer no dia a dia ganhar a minha Mega Sena aqui dentro da empresa. Fazer as coisas acontecer com base no que eu tenho controle. E você tem controle.
sobre as tuas atitudes, que é o primeiro ponto, eu diria que não faz as pessoas lucrar. E o segundo são literalmente esses pontos básicos, os básicos dos básicos, que é realmente você saber o que está acontecendo na tua empresa e saber como agir e gerir isso. Então é ter esse entendimento mesmo, ter a competência de saber fazer o cálculo, ter essa competência de fazer, de dizer, não, esse funcionário está dando resultado, esse não está. Então eu diria que isso é a base da base da base, é tipo o alicerce para o problema. Então, se não tem essa fundação, você vai construir um prédio em cima de uma base de areia solta. Então, aí não rola. Aí, realmente, tende a não dar resultado todo mês. Ou nem todo dia, às vezes nunca, na verdade, né? Dependendo do nível da tragédia. Às vezes nunca é cruel, triste, né? Mas às vezes é isso aí. E existem empresas que elas não lucram todos os dias, mas lá no fim do mês, quando vai fechar a conta, sobra lucro? Sim. Eu diria que tem vários tipos de estratégia, né? Então, agora pegando, pode ser por dois motivos, né? Um por sorte, que isso pode acontecer, e outro por ser estratégico mesmo. Então, muitas vezes a pessoa vende produtos até abaixo da margem. Então, tipo, tem muito material de construção que vende cimento, troca 6 por meia dúzia, não ganha nada, se não paga até para vender. Só que para o cara comprar nesse preço bom, ele tem que comprar mais X mil reais lá de mercadoria, é a forma que ele faz lá o pacotão da vida dele, para que ele compre produtos que tenham margem. Ou seja, ele vende um volume grande às vezes com baixa margem, mas depois acaba vendendo consequentemente para o mesmo cliente, ou para clientes que estão afins ali nesse processo, dependendo do tipo do negócio, e acaba recuperando. Então, falei de um jeito, tá? Outro jeito, às vezes, vamos falar real, o famoso estabelecimento do lanchonete, né? Terça-feira, quantas pessoas estão na lanchonete? Dependendo da cidade, tem movimento, né? Se for em Belo Horizonte, por exemplo, tem movimento, que a gente foi para BH. Às vezes, meu Deus do céu, o pessoal, por isso é a terra do boteco, né? Então, assim, se você está em Belo Horizonte, você está bem servido de clientes qualquer dia da semana. Mas pegando a nossa região aqui, nossa, é cruel. É cruel. Anteontem, a gente passou, foi ontem, né? Anteontem. A gente passou, faz 2 dias, na frente de alguns estabelecimentos e olhava assim, vazio. Dá dó às vezes o estabelecimento, porque é nos dias que não tem movimento, mas vem um cliente, vem 2 clientes, e às vezes é melhor abrir ali para tirar uns troquinhos do que não abrir, porque o custo no final das contas é a mesma coisa, então o que entrar é lucro. Então esse é o pensamento. E o cliente não vai para outro lugar também, né? E daí chega lá na sexta, sábado e domingo e a coisa bomba. Daí falta garçom, falta atendente, falta tudo daí, né? Isso que tem sobrando às vezes é cliente. Espero que seja o teu caso você tenha uma lanchonete, restaurante, enfim. Agora, então, existem sim, então. Eu já acho que fica bem palpável, principalmente acho que uma lanchonete, né? Que tem essa discrepância muito grande até dentro da própria semana. Mas até negócio de grande porte também pode ter isso, né? Então é possível ter negócio que tem lucro fechando o mês e não tem resultado necessariamente todo dia? Tem, com certeza tem. Então tem vários negócios, até se a gente for parar para avaliar, muitos negócios têm essa discrepância. Tem uma época do mês que é mais fraco, uma época do mês que é mais forte. Normalmente quando tem pagamento de funcionário tende a dar um gás, né, no geral da coisa, né? Então aquela coisa, ali é o momento que o dinheiro circula na economia, né? Então tende a ter isso sim. E essas empresas, a gente está falando hoje, né, a respeito de mês e de dia. Mas, Jackson, só um parênteses, e essas empresas que são sazonais, tipo, elas têm movimento, têm lucro uma vez por ano? Também existe, né? Então, às vezes são aquela coisa de temporada, né? Vamos falar de temporada, né? Então, só para clarificar, caso você não compreende a palavra sazonalidade. Sazonalidade é quando você tem, por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro, tem um pico de vendas muito alto, e daí tipo lá em abril, que acabou a temporada de verão, ninguém mais compra. Então essa é a sazonalidade. Você tem grandes vendas numa época e outras épocas nem tanto. Então essas empresas sazonais, eu vou passar bem a real. Então se você tem sazonalidade, já vamos direto meio para a prática, tá? Então eu recomendo até você anotar as ideias aí que pode surgir. Então assim, se você tem clientes de maneira sazonal, eu acredito que esses clientes fora dessa época compram, né? Eles não param de comprar nessa época. Agora, o que você, que tem uma sazonalidade muito grande, poderia agregar? E isso pode servir até para lanchonete. Então, o que fazer numa segunda e numa terça para levantar recurso? Então, assim, muitas vezes é uma questão mais estratégica mesmo. Então, como eu desenvolvo o meu negócio para que ele tenha um resultado basicamente diário, se não, ou semanal, ou que seja, então, agora falando em termos de ano, que nem você levantou. Então, é realmente, nessa época do ano, o que venderia? Então, se o picolé, o sorvete só vende no verão e no inverno não vende,
não sei onde é que é a tua região, mas a minha região é frio, tipo, é 0 grau, então não dá muita graça você comer picolé no inverno. E nem sair de casa, às vezes. Nem sair de casa não dá. Então, assim, ó, o que você pode agregar, o que você pode mudar na configuração do teu negócio para que você consiga faturar o ano todo? Porque se você depende do sorvete, se você depende do picolé, agora vou pegar só isso como exemplo, o que você tem que fazer para literalmente romper essa barreira? Então, assim, ó, o que eu vendo na época que é frio? Então, ao invés de vender sorvete que é gelado, vender algo quente? Não sei, eu tô dando chute aqui. Só que é o que você deveria fazer. Pensa assim, ó, se o teu cliente viesse até o teu estabelecimento, no inverno agora, vamos falando de picolé, e ele não vai tomar o picolé, o que ele comeria, o que ele tomaria, o que ele queria, o que ele iria fazer no teu estabelecimento? Então você tem que ter essa opção. Muitas vezes não é claro e não é óbvio isso, porque a gente pensa, não, eu sou especializado nisso. Beleza, você pode ser especializado nisso e não lucrar uma época do ano e até entrar em falência por causa de uma brincadeira dessa. Então você tem que pensar um pouco mais estratégico, um pouquinho, ampliar esse leque e dizer, não, peraí, o que o meu cliente está buscando nessa época que eu não vendo? O que ele compra nessa época? Para você agregar. Então, às vezes, você consegue agregar no mesmo estabelecimento uma outra coisa e muitas vezes essa vai dar mais resultado para você, não somente ao longo do ano, como talvez até dentro da tua sazonalidade. Vai saber. Tipo, vou começar a vender lanche, então, em vez de picolé no inverno. Aí chega no verão e tu vende muito mais lanche ainda. Entendeu? Às vezes você não sabe, porque você ainda não fez. Então, agregar novos produtos tende a ser uma boa saída. E é o que está acontecendo em tudo e quanto é lugar. Esses dias até eu falei num podcast que na farmácia encontrei... macaco para carro, né? Sim, esse dia que a gente saiu, então, a gente passou na frente de uma grande farmácia e lá tinha brinquedos na farmácia. Sendo que já tinha colocado ali nos expositores iniciais, já tinha sorvete, bolacha, wafer. Estão dando seus pulos, né? Logo estão fazendo X dentro da farmácia. Ó, você que tem lanchonete, se eu fosse você, começaria a vender medicamento. Fazer uma parceria com a farmácia, né? Começar a vender medicamento dentro do estabelecimento aí de fazer lanche. Logo você tem uma indústria que vende picolé, fabrica móveis planejados e vende paracetamol. Então assim, agora eu falei, né, uma brincadeira, mas você sempre pode agregar e é uma tendência de mercado. Então assim, o cliente está no teu estabelecimento, por que você não vende mais coisas para ele? Então, isso é uma lógica básica, se tu for parar para analisar. É muito básico isso. Então, por que não vender mais coisas? Não, mas eu só sei fazer tal coisa. Então, o que você pode fazer além disso? Então, assim, eu só presto esse tipo de serviço. Por que não agregar serviço de terceiros ou agregar, às vezes, os produtos que têm a ver com o teu serviço? Esses dias um cara falou assim, não, eu sou pintor. Tá, e por que tu não vende, tipo, rolinho de pintura, o material que você usa para pintar, para a pessoa, ao invés dela ter que comprar no lugar para você só prestar o serviço? Por que você também não vende a tinta? Vai que alguém não quer perder tempo escolhendo a tinta. Cara, para nós parece isso é uma salvação, porque a gente não precisa tirar o foco disso. Exatamente. E ter que ir buscar, sendo que ele já está trazendo esse produto agregado ao serviço. É a especialidade, né? E ele vai assim, saber qual que é melhor e melhor qualidade também. Se você parar para analisar, sempre tem produto, sempre tem serviço, sempre tem coisas a mais que você poderia agregar para o mesmo cliente. E aí que vem uma questão que eles chamam de LVT, se não me engano, que é Lifetime Value. Ou seja, você consegue vender mais coisas para o mesmo cliente. Então, ao invés de você, por exemplo, um cliente gastar R$100 de ticket com você, ou R$1.000 de ticket, sei lá, você ao longo do tempo, tendo mais produtos, mais opções, ele acaba comprando ao invés de 1.000, talvez ele comece a comprar 2.000. Ou seja, para cada cliente que você conquista, você vende o dobro. Numa brincadeirinha dessa. Então, por exemplo, se eu tivesse problema, por algum motivo, com a bateria do meu carro, naquela farmácia, tinha os cabos para fazer a ponte elétrica, para a gente não chamar de chupeta. Então, assim, tinha lá os cabos para a gente pegar e grudar na bateria, na farmácia. Mas se eu precisasse, eu teria visto ali, eu pensei, caraca, vou aproveitar e levar. Não importa o preço. Por quê? Muitas vezes. E não é nem a questão do preço. Tu pensa assim, putz, é mais caro eu ter que me deslocar, e eu nem sei onde é que vou ir numa borracharia, numa mecânica, às vezes a mecânica não vende isso. Por incrível que pareça, às vezes a mecânica não vende isso. Então, se você tem mecânica e não vende isso, a farmácia está vendendo. Perceba, olha como é que é a questão de foco. E tem uma tendência até da mecânica não vender isso. Claro, tem vários níveis de mecânica, né? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Às vezes tem uma super especializada, com um monte de coisa. Mas, normalmente, a mecânica ela tende a querer só vender o serviço. E não pensa em fazer essa parte do comércio, em agregar isso. Então, muitas vezes, chega um cliente para você, estragou a bateria, tem que fazer a ponte elétrica ali.
Então, por que não você não oferece, eu recomendo você comprar o cabo, é R$50 o cabo aqui para você fazer aqui, e você não precisa ficar pedindo para fazer corrida. E você vai dizer, mas daí ele não vai mais pedir o meu serviço. Sim, se ele estiver em outra cidade, ele igual não vai te chamar. Então, a questão maior é você aproveitar o momento que você está inserido com o cliente quente, que você acabou de prestar um serviço ou vender um produto e agregar mais serviços. Você amplia o ticket médio desse cara. E é ali que mora muitas vezes o lucro. Muitas vezes é ali que está o lucro da pessoa. E como é que esse empreendedor vai atinar que produto que ele pode vender para agregar para o cliente que ele já tem sem se descapitalizar? Eu acredito que assim, a grande sacada, assim, o que seria fenomenal, ao invés de tu inventar moda, tipo querer inventar uma coisa louca porque deu desejo, é você perguntar para o cliente. Tá ali a resposta. É ele que compra, não é você. Então, assim, tu pergunta o que mais eu poderia agregar de serviço, o que mais eu posso agregar de produto que você igual compra que tu gostaria que poderia estar comprando aqui comigo. Muitas vezes o cara te entrega o ouro, te entrega a receita do bolo inteira. Então, assim, a gente tem que ampliar, potencializar a comunicação com o cliente. Então, como descubro? Pedindo para o cliente. O caminho mais curto entre você e o cliente é você ir falar com ele. Então, não inventa moda. Muitas vezes a gente inventa moda. Muitas vezes a gente quer inventar moda que não precisa. Então, assim, quanto mais coisas desnecessárias você agrega para o teu negócio, mais custo, mais gasto, mais energia você tem em vão. O que acaba reduzindo as suas chances de ter lucro todo dia. Esse é o fato. Agora, tu quer realmente potencializar a tua chance de lucro todo dia, você precisa das ações certas, no momento certo e direcionada, para que você não invista um capital grande em algo desnecessário, ou algo que não vai girar, ou algo que não se vende. Muitas vezes você vai dizer assim, mas para mim botar tal produto lá, não sei o que das quantas, eu vou ter que gastar R$1.000, R$2.000, eu não queria gastar tanto para testar, porque depois se não vende, eu tenho R$2.000 aqui empenhado. E isso acontece, eu tô falando 2.000, às vezes é 20 mil, às vezes é 100 mil. Então, assim, muitas vezes tem que pegar com alguém que já trabalha e dizer, cara, o seguinte, tu me vende aí só 100, R$200 disso aí. Então, você gasta 10% do valor para teste do que você precisaria. E daí você diz, mas eu vou comprar aquilo ali, eu vou vender sem lucro. E aí que tá a sacada, você vai descobrir se vale a pena, você vai economizar R$1.900. Essa é a inteligência adquirida. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer novas campanhas de marketing, mais ou menos, aproximadamente, próximo de 10% do valor investido a gente gasta em teste. Literalmente, 10% a gente queima. Não é queima, já ajuda no marketing, mas a gente testa um monte de campanha. Faz 30 campanhas, 40 campanhas. Da última vez deu 45, se não me engano. Então, 45 testes. Desses aí, normalmente uns 3, 4 só que presta. Ou seja, se eu tivesse pegado um que não presta e gastado todo o meu dinheiro em cima, eu teria perdido brincando 30, 40, 50 mil reais. Ou seja, você quer agregar novos produtos? Testa. Sabe? Tu não precisa comprar, não, mas o pedido mínimo de cabo para fazer ponte no carro é 50 cabos. Aí você vai botar 50 cabos. Aonde? Na lanchonete. Não tem nexo isso. Sabe? Não tem nexo. Então você tem que começar a testar que tipos de produtos, que tipos de coisa e preferencialmente, para fazer o teste, pede para o cliente. É ele que vai te dar o norte. É o cliente que dá o norte do teu negócio. Quem é o teu patrão? É o teu cliente. Pensa assim. Então ele vai te dizer, se ele está reclamando, tu está fazendo coisa errada. Simples assim, ele tem que sair com a sensação de satisfeito e agregar o máximo de produtos possível, que às vezes ele vai dizer, cara, que bom que tu tem aqui. Muitas vezes o cara te agradece. Lugar, né? Assim, e ele se sente orgulhoso também. Fui eu que disse pra ele colocar aqui. Isso com certeza. Até pratos, né? Por exemplo, um restaurante, poderia ter uma sobremesa diferente, ou às vezes até colocar uma sobremesa que cobra, mas as pessoas pagam pra isso. E às vezes é pegar e perguntar, qual sobremesa você gostaria de comer hoje no final dessa janta? Quiser, a gente está querendo agregar, só que eu quero a tua opinião. E às vezes os caras dão soluções muito simples. Tipo o seu Pietro, que é o nosso filho mais novo, desce e ele dizer que tinha que botar sagu. E sagu é barato para botar. Esses dias nós fomos almoçar num restaurante muito massa, assim. Um restaurante massa mesmo, assim. Nossa, tinha um monte de coisa, não vou nem entrar no detalhe. Aí a gente depois perguntou o que você mais gostou do dia. Lembra? Do dia, não foi do restaurante. Do dia. Comer sagu no restaurante. Então assim, o que é isso? A percepção do cliente que conta. Ele tem 4 anos, tá? O nosso filho Pietro. O nosso nenê tem 4 anos. E assim, pra tu ver a percepção da criança. Então, pra ele, aquele sagu teve um valor gigante. Então, assim, você tem que saber ajustar o teu negócio porque gera valor de verdade pro teu cliente. Essa é a real. Essa é a real. E Jackson, e com relação a essas empresas que lucram todo dia ou todo mês, isso tem a ver com o porte da empresa?
Por exemplo, necessariamente somente uma empresa grande vai ter lucro no fim do mês ou vai lucrar todo dia? Ou só a empresa pequena porque é enxuta? Existe uma regra? Olha, não deve ter regra nenhuma para isso aí, porque é tão variado, né? E eu acredito que assim, ó, vamos botar assim, probabilidades de um pequeno negócio lucrar todo dia. Pequeno negócio, obviamente, depende do tamanho desse pequeno, né? Se nós falar de 2, 3 mil por mês, né? Bem pequeno. Aí até pode ser que não lucra todo dia, porque às vezes nem deve vender, né? Uma quantidade dessa. Mas se você tem um pequeno negócio estável, vamos botar assim, que vende todo dia e tal, teoricamente ele deveria ter resultado todo dia. Eu digo teoricamente, ele deveria. Pode acontecer de não, como a gente falou antes já, a gente abriu esse caso. Grandes empresas tendem a acontecer de não lucrar todo dia. Grandes agora depende do teu grande também, né? Então, assim, vamos pegar assim, botar um balizador. Grandes empresas, tipo uma Coca-Cola, por exemplo, elas lucram todo dia. Que o fluxo financeiro de uma empresa dessa ele já é muito estável, muito maduro, muito, enfim, tá? Tudo é natural. Não precisa mais fazer, não depende de uma ação hoje para vender amanhã. É as ações dos últimos 5, 6 anos que estão dando resultado hoje. É uma visão de longo prazo, é um pouquinho diferente. Então, tende uma empresa de grande porte lucrar todo dia. Agora, empresas de grande porte, vamos botar assim, para pequenas pessoas, vamos botar assim, tipo, que fatura ali 1 milhão por mês, por exemplo. Já é uma empresa assim, mais grandinha. Essa pode ter lucro todo dia? Pode, mas nem sempre. Entra muito na lógica, às vezes, dos pequenos negócios, que pode ser que nem sempre. Mas uma coisa é certa, indiferente do tamanho, todas podem. Então, é uma questão mais de mentalidade do dono da empresa, do empreendedor de estar criando o fluxo de uma maneira que ela lucre sempre. Então, assim, no empreendedorismo, meio que, por mais que eu possa tentar criar regras aqui, ou normas, ou padrões, mas não existe muita regra, nem norma, nem padrão. Cada negócio é único. Às vezes tem empresas que dão lucro um dia por mês, mas dá lucro suficiente para fechar tudo e dar um bom resultado no final do mês ainda. Então, por quê? Porque ele é compensado nisso. Então, ele é criado estrategicamente para isso. Muitas vezes tu cria relacionamento 20 dias no mês sem vender e vende um dia. E aquele dia vende muito. Pega o Alibaba lá do site, lá dos chineses. Em um dia vendeu 38 bilhões. Em 63 segundos ou 73 segundos vendeu 1 bilhão. Olha que maluco. Isso é muito maluco. Então, assim, por que isso acontece? Porque ele preparou as pessoas para comprar. Então, se você quer saber mais sobre isso, tem uma aula na playlist do meu YouTube lá, do Lucro na Prática, que eu falo literalmente sobre essa situação do Alibaba e como você pode aplicar isso na prática dentro da tua empresa, como gerar todo esse negócio para você ter um grande dia de vendas. Então, fica ligado no YouTube lá, playlist Lucro na Prática. Voltando para cá agora. Ok, então, independente do tamanho da empresa, não necessariamente essas empresas lucram todo dia, tampouco lucram todo mês. Exatamente. Então, assim, são casos variáveis. Agora, obviamente, vamos pegar e falar de mindset. Qual é que é o mindset que a gente tem que ter? O pensamento, a forma da gente agir. A gente tem que construir um negócio para se ter resultado. Só se a tua estratégia é muito bem definida desse jeito. E você sabe, eu não vou gerar receita por tanto tempo. Esse é um caso. Tirando este caso em específico, você deve sim, num comércio por aí, um mercado, alguma coisa, você tem que sim. Mas de segunda-feira ninguém vai no mercado, porque acabou de passar final de semana. E aí, tu vai ficar esperando o raio bater na cabeça? Não, gere promoções para segunda-feira. Gere vantagens para as pessoas comprar na segunda-feira, porque de sexta todo mundo já compra igual. Não te preocupe tantas vezes com a sexta, te preocupe em compensar. Agora, você deve testar uma coisa. O que você deve testar? Você vai dizer assim, não, beleza, então vamos seguir 2 estratégias agora aqui. Se você tem um mercado ou um estabelecimento comercial, presta atenção nisso. Sexta-feira as pessoas já vão no mercado comprar. Então, beleza, vou fazer promoção para segunda, terça e quarta, por exemplo, ou segunda e terça. Então, tu faz a promoção e avalia um mês. Um mês eu fiz promoção toda segunda e terça, só gerou esse resultado. Próximo mês não faz promoção segunda e terça, tu vai fazer promoção quinta e sexta, ou sexta e sábado, nos dias que já tem mais movimento. E você vê a diferença, porque às vezes, como todo mundo já vai comprar na sexta, compra mais ainda, às vezes mais do que seria a promoção de segunda e terça. E nesse ponto pode até compensar o prejuízo da segunda e terça. E aí que está a questão de ter uma inteligência para desenvolver isso. A gente tem que estar presente com o que dá realmente mais resultado no final do mês. Então você precisa lucrar todo dia? Não necessariamente. Seria bom, né? Óbvio. Mas, além disso, você precisa ter uma mentalidade de realmente fechar o mês bem positivo, bem tranquilo. Então, avalie as 2 estratégias. Avalia, testa. Empreendedor que não testa, vai um dia sair fora do mercado. Ele tem que testar com os seus clientes. Já fizeram lá no Maranhão, mas eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Vai funcionar aqui? Não sei. Testa.
Testa um mês, testa uma semana. Tem aluno da universidade que uma vez falou uma coisa assim, Jackson, eu tô pensando, ele tem uma, como é que fala? Não é frasco, né? Aquele negócio que vende bala e um monte de coisa. Esqueci agora o termo certo. Bombonier? Bombonier. Tem uma Bombonier. Adoro esse nome, Bombonier. E ele fatura tipo 40, 50 mil no mês. Uma coisa assim, ou mais até já. Então, assim, o cara tem um negócio que gira bem. E ele assim, Jackson, não sei. Tô pensando em botar as balas, não sei das quantas lá. E tô pensando em botar na frente, lá na rua. Ou tu acha que tem que botar lá no fundo? Mas vou eu saber. Impossível de eu saber um troço desse. Nem conheço quem compra no negócio. É colégio? É adulto? Quem que vai comprar? Então você tem que montar a tua estratégia perante o teu público. Como você descobre qual o público, como é que ele compra mais? Bota uma semana lá na frente e anota quanto que vende. Bota uma semana lá atrás, anota quanto que vende. O que valeu mais a pena? Faz o que vale mais a pena. Ponto. Em uma semana tu consegue regular um negócio desse. Entende como é simples? Então assim, é realmente, sabe, tá presente que você precisa avaliar. Tu tem supermercado e tá com o mesmo layout sempre, peraí, o que tu pode mudar no teu layout? Às vezes você faz uma mudança numa parte, às vezes muda todo o mercado, faz com que as pessoas tenham que andar por mais áreas do mercado. Eu fico estressado. Só que às vezes tu acha coisas que tu nem sabia que tinha no mercado e acaba comprando coisas a mais. Então, às vezes, você tem que realmente estar presente. Obviamente, existem estratégias que já são assim super consagradas. Tipo, a padaria não fica junto com o caixa, fica lá no fundo. Para quê? Para tu andar por todo o mercado. Então, o açougue, quem tem açougue também tende a estar lá no fundão. Para quê? Você passar por todas as mercadorias. Normalmente, os itens básicos não é que é mais difícil o acesso, mas você tem que passar por um monte de coisa fútil, vamos botar assim. Pelas balas, pelo salgadinho, tu passa por tudo isso para comprar aquilo que tu precisa comprar no dia a dia. Para quê? Para que as pessoas despertem esse desejo em outros itens e você venda mais. Então, isso é uma tecnologia básica. Eu acho que todo mundo que tem hoje um comércio já tem um mínimo de entendimento nisso. Se não tiver, aplica, pelo amor de Deus. Então, assim, preste atenção que a forma com a qual você dispõe as coisas no teu estabelecimento, seja até em serviço, dizer, o que tu oferece primeiro? Qual o serviço que está na frente? Qual é o teu carro-chefe? Como você cria a reputação em cima do teu mercado? O que o teu cliente te reconhece como prestador de serviço ou como indústria? No que você é bom? Então, a ordem que você mostra as coisas muda o resultado. Muda o resultado. Às vezes, eu tenho que oferecer um produto de ticket mais alto, que custa mais caro, ou os mais baratos, já. O que é melhor? Testa, apresenta 20 projetos de um jeito e apresenta 20 projetos de outro. O que te vendeu mais? Que às vezes a percepção do cliente muda total. Às vezes tu chega oferecendo um produto baratinho, ele vai querendo mais opcionais, quando vê ele está com um produto bem caro. E a outra coisa pode acontecer também. Tu chegar a oferecer um bem caro, desconto. E às vezes ele vai ficar buscando aqui, e às vezes o cara começa lá de R$50, acaba comprando 3 mil, e às vezes tu oferece 3 mil e o cara acaba comprando só de 1.500. Não sei, porque isso é uma questão muito psicológica, porque depende a ordem que você apresenta os fatores, a pessoa entende de um jeito. Então você precisa testar, ajustar os esquemas dentro da tua empresa para que você consiga literalmente estar obtendo maior eficiência de vendas. Faz sentido isso para você? E se isso faz sentido, você tem que aplicar. E se não faz sentido, particularmente eu acho que você tem que aplicar igual. Então, Jackson, é possível ter lucro todo dia? Sim. Sim, e com certeza. Agora, obviamente, existem as peculiaridades de mercado, tipo que nem a gente falou antes, mas só que sim, é possível. É só uma questão de ajuste, é só uma questão realmente de você estar buscando isso realmente. Realmente você buscar isso. Isso muda totalmente as regras do jogo. E agora, como que o empreendedor ou a empreendedora pode ter esse lucro todo dia? Falando mais tecnicamente agora um pouco, porque tecnicamente não tem como fugir disso. Então, para você saber se tem lucro, são números isso, né? Isso não é vou botar assim, isso não é o nosso achismo aqui, vou dizer, não, tô vendendo bem, tem lucro. Não necessariamente. Então, você precisa, em primeiro lugar, entender a base da tua estrutura financeira para saber assim, a cada venda que eu faço, eu estou gerando tanto de margem. Eu preciso gerar tanta margem para pagar o meu custo fixo. E a partir dali eu começo a lucrar. Então, se você dividir ao longo do mês o teu custo fixo, por exemplo, cada dia tem que pagar um custo fixo X. Estou fazendo de uma maneira bem minimalista. Regra de 3. Estou fazendo do jeito mais simples possível para que você consiga entender sem muita necessidade de cálculo, tá? Então, assim, se você dividir o teu custo fixo para um comércio qualquer, pelos dias trabalhados, tá? Não é por 30, é pelos dias que tu está trabalhando. Pensa assim, então eu preciso vender tanto para que isso gere a margem X lá do teu produto, não sei qual é que é a tua margem, e essa margem X pague o meu custo fixo e feche a conta. Então, o que eu vender dali para frente, tu vai começar a lucrar. Se você só pensar desse jeito, facilita muito a tua vida.
Porque daí você começa a fazer o quê? Você começa a pensar, não, ó, minha meta diária de venda é tanto. Se chegou lá na metade do dia e não vendeu, cara, para na frente da porta e começa a berrar. Ô, pessoal, tem promoção aqui, pelo amor de Deus, vem cá ver. E começa a fazer o que tem que ser feito. Porque se você olhar, tem duas formas de você agora fazer. Uma delas é ficar lá sentado dentro da loja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, se anestesiando psicologicamente, tomando um paracetamol psicológico, que é ficar olhando nessas redes sociais e dizendo, meu Deus, não vem ninguém. Vamos fazer uma postagem triste no Instagram. Quando o meu cliente não vem, não sei o quê. Você pode adotar essa postura. Ou a outra é fincar fora esse celular, ir lá fora e começar a berrar. Pessoal, o seguinte, tem promoção. Ou, ao invés de fincar fora o celular, que eu acho que seria mais inteligente, começar a mandar o WhatsApp para os clientes. Utilizar essas redes sociais para Utilizar chamar produtivamente. os clientes. Então, assim, literalmente colocar o foco na coisa certa. E você pode ter lucro todo dia. Agora, quando você começa a saber quanto é o lucro, percebe como saber a meta é importante? Se você não sabe quanto vender no mês, tu tá às cegas. Hoje eu vendi bem, hoje deu lucro. Às vezes não deu, às vezes ainda deu prejuízo. Então, assim, você só vai conseguir evoluir o teu negócio quando está claro os passos que você tem que dar. E quando está claro, você tem que adotar uma postura de pegar e fazer. E não uma postura de vou me anestesiar em alguma coisa. Porque é muito comum isso. Muito comum. Tu vê o dono da empresa fumando lá do lado de fora, desesperado. Já. Tu vê que é a ânsia, às vezes, do cara. E às vezes tu vê o cara lá escondido atrás do balcão, né? Ou nem tá muito afim de te atender, porque é tão mais confortável às vezes ficar na rede social ali se anestesiando do que fazer alguma coisa útil. Claro que eu estou agora falando de casos, né, que tem muito pouco movimento, casos mais críticos, que é uma variável. Agora, casos um pouco mais, que já giram muita coisa, também tem que estar presente com isso. Se você seguir a mesma regra, quanto eu tenho que fazer hoje, e se não der, o que eu tenho que fazer para conseguir, o que eu tenho que fazer para conseguir, o que eu tenho que fazer para conseguir, e perguntar isso até tu achar uma resposta, isso vai fazer você se movimentar nessa direção. Aí muda a regra do jogo. Aos poucos você consegue isso. Não é do dia para a noite que isso acontece, mas aos poucos você muda tudo. Interessante. Tenho dito. E essa questão do lucro, né, Jackson? A gente necessariamente não está falando de vender, né? A questão do vender mais, vamos botar assim, vender mais é necessário para um crescimento de negócio absoluto. Isso não interessa o jeito que está. Agora, somente vender mais não significa que é o jeito que você vai buscar para lucrar todo dia. Muitas vezes um ajuste de preço, uma redução de custo, algo nesse sentido faz o teu negócio lucrar todo dia, sem vender R$1 a mais, sem botar nenhum dólar no bolso a mais. A mesma quantidade que está entrando, você só não deixa sair tanto, ajusta a forma com a qual é vendido as coisas. Você pode às vezes até vender menos em quantidade, mas que como você amplia às vezes o preço, você vende a mesma coisa em faturamento e faz com que lá no final das contas sobre mais. Então é aí que está a expertise realmente, de você entender alguns números da tua empresa, alguns não, vários, né? Então, assim, para realmente saber quanto vender, que margem vender, como controlar custo. Então, assim, a famosa frase do custo é a seguinte: custo é que nem unha, tu tem que cortar sempre. Você tem que aceitar que você sempre tem que estar cortando unha. Eu ia dizer fluxo porque eu ia já pensando na próxima coisa que eu ia dizer. Que faz agora há poucos dias a gente criou um fluxo de redução de custo na empresa. Então a gente vai ter um ciclo de tempos em tempos, né, que a gente vai rever tudo que é gasto e vai reavaliar se consegue baixar ou cortar essa despesa. Como um processo padrão mesmo. Tipo papel higiênico no banheiro. Perdão da brincadeira, mas a real é essa. Tipo, é isso aí. Sem choro nem vela. Todo mundo tem que aceitar que de tempos em tempos a gente vai fazer redução de custo. Padronizada. Precisa. Precisa. Está gerando resultado? Não está gerando tanto resultado. Precisa? Pergunta de novo. Porque às vezes não precisa alguns custos. Às vezes tem alguns custos porque sempre teve. Porque papai queria. Porque está aí desde sei lá quando. Então muitas vezes você não precisa de alguns custos que só por hábito, por costume ainda estão ali. E aí você, quando cria realmente esse interesse em baixar custo, você baixa e começa a lucrar todo dia por uma simples redução de custo. Olha que doido. E com uma conversa com a equipe se engaja também, né? Sim. Quando bem passado para a equipe isso. Porque assim, se a equipe olhar para isso, tipo, eu olho para a produtividade, eu olho para resultado, eu olho para isso, e de tempos em tempos, agora nós vamos fazer uma reunião de redução de custo e cada um tem que trazer 3 ideias. Cada um tem que trazer 3 ideias de redução de custo. O que vai acontecer? Vai vir ideias que você não imagina. Muitas vezes vão pedir para cortar alguma coisa que você talvez não pensou em cortar. E às vezes a tua equipe trazendo isso. Então aproveitar realmente, um dos maiores ativos realmente é a equipe voltada para o teu resultado. Então isso aí pode ser uma grande sacada, né? Jackson, mais alguma dica? Eu acredito que você deve, a partir desse podcast, pensar assim: quais estratégias eu devo usar para todo dia melhorar o meu resultado, o meu desempenho. Então saber quanto, em primeiro lugar, e a partir daí
o que eu tenho que fazer para buscar. Se você botar no teu script padrão do dia a dia, o que eu tenho que fazer para buscar esse resultado, com certeza você vai alcançar. Isso é um fato. Então, até o próximo podcast. Tchau. Tchau, até mais.